Olá, amados irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para falarmos um pouco com vocês sobre essa dama tão desdenhada, tão rejeitada, que é a oração. Irmãos amados, nós estamos nesse estudo de quinta-feira sobre oração e pretendemos em Cristo tentar ajudar muita gente nesse quesito. Entretanto, irmãos, eu sei que é muito difícil para nós ouvirmos certas verdades que nós não estamos tão dispostos assim a enfrentar. Nós entendemos que há uma urgência em oração e estudando muito mesmo sobre esse tema, ao ponto de eu escrever alguns livros sobre esse assunto. Reconheço que escrever livros sobre oração não me torna um homem de oração por isso. Reconheço que ler livros de oração não te torna uma pessoa avivada. Da mesma forma, se a pessoa lê o Ravenhill e tem ali aqueles Ravenhill, David Wilkerson, o Carter Cordon e outros pregadores desse porte, de uma vida poosha, de uma vida mais consolidada com Deus, você pode ficar entusiasmado ao ler, ao ouvir esses pregadores, mas como uma névoa, daqui a pouco vai se dissipando aquele avivamento e você não vai mais se encontrando nos seus caminhos de oração. E por que isso se dá? Porque porque a igreja hoje ela não ora mais. Irmãos, década de 70, quando eu nasci, 80, por ali assim, havia uma ênfase enorme, mas muito grande em oração. Essa ênfase era pesada, ela era robusta, era quase que inadmissível um crente que não orasse. Era inadmissível isso. Era contra a fé de uma pessoa ouvir dizer que alguém poderia ser crente sem orar. E isso foi se dissipando, foi se desconstruindo, foi se desfazendo. E nós chegamos hoje na atual crise que a igreja evangélica se encontra. Nós temos uma crise hoje espiritual alastrada na igreja. E quando eu falo isso, há uma crítica muito assoberbada em cima de mim, porque é como se eu estivesse apontando, dizendo que a igreja não é igreja. E alguns tentam minar os meus esforços de tentar fazer a igreja voltar a ser espiritual e tentam, para desqualificar isso, me chamar de legalista, de que só eu que estou certo e aquele negócio todo. Mas quando você vem aqui, irmãos, para a internet, para ser para destoar do discurso vigente, nós temos que ter certeza que nós temos que ter Deus até o tutano do osso, porque não tem... Aqui é implacável a coisa. Aqui a turma é sem misericórdia, eles vêm para cima mesmo, com unhas e dentes, e um cristão será odiado não mesmo pelos de fora, mas primeiro pelos de dentro, pelos da sua casa, pelos da sua parentela, pelos da sua fé. Dito isso, irmãos, nós vamos estudar hoje sobre esse tema, quando orar não faz nenhum sentido. Nem sempre devemos orar, e muito mais nas condições que vamos aprender aqui hoje.
Coisas que nós estamos orando a vida inteira, não era para ser orado, era para ser resolvido. Mas não é sobre este tema em si ainda que eu quero tratar com vocês. Nós vamos tratar sobre quando orar não faz um pingo de sentido. E se prepare aí, você já pode começar a compartilhar esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto, tá? Irmãos, de novo, vou lembrar você, olha, o estudo sobre ansiedade, tem um livro meu sobre ansiedade e outro sobre oração e jejum. Ambos os livros estão nesse livro aqui, ó. É muito ruim para uma pessoa fazer o que eu estou fazendo aqui, dizendo que os dois livros estão nesse, mas eu gosto de ser verdadeiro com o meu público. Tem gente que gosta de comprar o livro de ansiedade porque só se interessa no assunto da ansiedade. Então, por isso, nós desvinculamos ele daqui e fizemos um livro à parte desse daqui. Mas é o mesmo livro, ele está dentro desse daqui. O livro de oração também está aqui dentro, que é o Manifesto de Jesus Cristo, que vai mudar de nome. Eu acho que eu tenho um protótipo da capa nova aqui, ó. Eu deveria mostrar a vocês, eu acho que não. Mostrar a capa nova do livro do Sermão da Montanha. Vou mostrar um pedacinho só a vocês como ela está ficando, ó. Esta capa aqui que vai ser a capa nova do livro O Guia Seguro para o Céu, ó. Mateus capítulo 6, esse daqui, ó. Então este livro aqui vai ter essa capa aqui a partir da próxima semana. Linda, linda, linda. Não que esta capa antiga não fosse linda, mas é porque ele está mudando de nome, não de conteúdo, tá? Só o nome mesmo, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então se você quiser adquirir, gente, esse livro de oração e levar também o Manifesto de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, leva esses dois, capítulo 5 e capítulo 6 de Mateus, tá? São livros extraordinários para a sua vida. Eu quero convidar você que tem alguns desses livros aqui, por favor, irmãos, recomendo aqui embaixo esses livros aqui, faz isso. Esse livro tem saído com bastante frequência, esses dois aqui, tá? Eles têm saído mesmo, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, o pessoal tem gostado muito dessa literatura, e eu convido você a que não tem, a tê-lo, tá? E também tem, falando de igreja e da igreja do jeito que está, Cristo entre as igrejas, uma abordagem excêntrica sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro é sensacional, gente. Esse livro é uma coisa assim extraordinária. Se você que é um cristão intelectualmente falando, leia Éfeso nesse livro aqui e você vai entender o perigo que tem de uma conversão intelectual. Olha só, no livro de Éfeso aqui, na carta a Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso escreve aqui nesse livro, nós abordamos o risco. É um risco tremendo a pessoa se converter aqui e não aqui também. É um risco imenso. Se convertem aqui e aqui é frio. Não adianta muita coisa, gente. Não vai adiantar muito. Então esse livro aqui é sensacional para você, tá bom? E tem o lançamento, gente. Esse lançamento aqui, eu estou muito feliz com esse lançamento, mas muito feliz mesmo, que é o livro da minha filha, da Débora, tá? A Débora escreve sempre para criança, tá, gente? Cuidado. Cuidado, a Débora sempre escreveu para criança. Só que agora nós entendemos que chegou a hora também dela escrever para adulto. Então esse livro aqui não é um livro infantil, até porque o nome nem deixa ser, né? Satanismo Global, olha que livro fantástico. O ocultismo como a nova religião global. Gente, foi uma pesquisa aqui que a Débora fez, um livro de mais de 100 páginas aqui, eu acho que é bem mais de 100, tá? Mais de 100 páginas mesmo, tá bom? É um livro assim, essa capa aqui foi a irmã Mariana que fez o design dessa capa aqui, ó. A capa ficou linda, tá? Irmã Mariana, muito obrigado mesmo, em nome de Jesus, tá? Olha que livro fantástico ficou esse daqui, tá? Aqui dentro, a Débora aborda questões como a ligação da psicologia com o xamanismo, a ligação da ciência moderna com o xamanismo, a ligação da ciência moderna com o próprio satanismo, a ligação da psicologia com o satanismo, a ligação de muitas igrejas evangélicas hoje com o satanismo. Ou seja, é um livro extraordinário para você poder adquirir, tá? Da Débora Nascimento, minha filha, como você adquire nossos livros, tá tudo aqui embaixo, tá? Se você comprar os 3 assim, ó, no pacote, esses aqui já vão na capa nova para você, querendo Deus, tá? Vai
compra o livro da Débora junto também, leva todos eles num pacote aí, num kit, tá bom? E se você levar num kit, eu te dou de presente, na compra desse kit aqui, ó, eu vou te dar de presente Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso, tá bom? Compra esse kit aqui todo, com o livro da Débora, e eu te dou os Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso. Irmãos, tem outro kit também, mas esse eu não vou apresentar nesse vídeo para não ficar muito comercial, tá? Mas se você quiser, fala comigo, pode comprar todos esses livros aqui também separadamente, tá? Sem ser em kit. Comprar de um por um, tá? O valor deles aí, estimativamente, é R$ 34,90, R$ 29,90, não vai muito longe disso não. Mas, meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre oração. O que estamos vendo hoje, no meio evangélico, é uma tentativa, uma balbuciação falada, tentando se promover como sendo alguma coisa no sentido de oração. E na verdade não é, tá? O que nós temos hoje como oração ficou muito longe de ser alguma coisa nesse sentido. Amados, eu não me coloco aqui acima do bem e do mal. Eu não me coloco como alguém que sabe mais do que os outros. Não é essa a ideia aqui, nunca foi. Ao contrário mesmo. Acredito que tem muita gente com muita sabedoria que poderia estar fazendo esse tipo de trabalho aqui, mas já que não estão, nós vamos tentando, orando a Deus para que Deus levante um João Batista, um Elias, alguém aqui nessa internet para fazer um trabalho de um atalaia, de um homem de Deus, de alguém que venha firme e erga-se contra todo esse pecado que aí está. Meus amados irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Perceba, Jesus disse que quando nós formos orar, nós não deveríamos orar como os hipócritas, que são os fariseus. E também, de forma alguma, deveríamos orar como os pagãos. Perceba, Jesus está dizendo que tanto o hipócrita religioso quanto o pagão orava. E nenhuma das duas orações eram ouvidas por Deus. Daí, quando orar não faz sentido, parte 1. Tá? Quando orar não faz sentido, parte 1. Essa aqui que é a questão. Tá certo? Então perceba bem isso aqui. Devo aqui, de forma intencional, fazer um estudo rápido sobre nossa posição cristã em relação ao mundo, antes de entrarmos no assunto da oração. Existem certas falhas nas pregações que precisam ser explicadas. Permita-me levá-lo para um contexto da epístola de 1 de João. E depois voltaremos para Mateus capítulo 6. Por que 1 de João 5,19? Por que 1 de João é tão importante para o Evangelho? Por que é tão importante para um crente, irmãos, entender 1 de João? Porque, veja, em um versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos quem somos, que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Perceba, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. A maioria dos biblicistas concordam que entre os anos 80 e 90, depois de Cristo, João, apóstolo de Cristo, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, o Evangelho e outras duas epístolas, agora, em idade avançada, já tinha visto como o mundo era hostil aos seguidores de Jesus Cristo. Desta forma, ele levanta-se para escrever uma carta de consolo aos verdadeiros cristãos e assegurar que existe sim uma diferença gritante entre os que servem a Cristo e os que são do maligno. Perceba, o apóstolo João, diferente dos pastores de hoje, o apóstolo João ele vai gritar, vai colocar aos ouvidos um tilintar, dizendo: só existe dois povos.
Não existe uma coluna do meio. Só existe o povo que serve a Deus e o que serve ao diabo. Não existe três classes de gente. Existem os que são de Cristo e existem os que são do maligno. Perceba, o mundo de ontem e o mundo de hoje, quando olharmos para trás, buscamos o testemunho histórico da história, encontraremos algo chocante. O mundo sempre foi como ele é hoje. Nada mudou. Desde Eclesiastes, que Salomão chegou à percepção e disse, olha, nada aqui é novo. Tudo aqui é muito antigo, tudo aqui é muito velho. De certa forma, não encontramos nada de novo nesta presente época. Tudo que estamos vendo já aconteceu e, glória a Deus, existe provisão aqui para nossas vidas. Logo, o mundo sempre esteve e está e sempre estará sob a influência de Satanás. Perceba, o mundo sempre esteve e sempre estará, sempre esteve, sempre está e sempre estará sob a influência do diabo, sob a influência do maligno. Não pense você que quando um mundano faz uma coisa boa, ele está fazendo em bem, ao bem ao próximo. Não, não é nada disso. Ele está fazendo geralmente o bem para ele mesmo. Sempre as ações de um homem sem Jesus Cristo é uma ação corrupta. Ele está buscando alguma coisa por trás daquilo. Sempre essa. Eis aqui uma carta escrita para peregrinos que estavam em um mundo hostil e totalmente contraditório à sua fé. Deus levanta um velho apóstolo que, sentindo os seus dias findando, escreve uma epístola para seus filhos na fé. Ele escreve para que eles saibam como viver e trafegar neste mundo hostil. Irmãos, por que entendermos isso é tão importante para a oração? Por que isso? Vamos fazer algumas perguntas fáceis de se perguntar e difíceis de se responder. Olhe bem, existem algumas perguntas que todo cristão deve fazer a si. Ou seja, ele não tem que perguntar isso para outra pessoa, ele tem que perguntar para ele. Qual é a nossa posição neste mundo? Como nos relacionamos com este mundo? Estas duas perguntas muito boas a se fazer. Qual é a nossa posição neste mundo? E a segunda, como nos relacionamos com este mundo? Nós vivemos num mundo de outras pessoas. Estamos sujeitos às mesmas coisas que elas. Não vivemos dentro de uma bolha e não estamos alheios aos dilemas do mundo. Estamos dentro do fluxo da história. Nesse sentido, a grande questão do cristão é: o que devemos fazer? Qual é a diferença entre nós e eles? Já que estamos todo mundo junto, o que devemos fazer então? Qual é a minha diferença e a do mundano? Como devemos nos ajustar? Qual deve ser a nossa atitude em relação aos assuntos e acontecimentos atuais? Qual o nosso dever concernente a este mundo e como devemos nos conduzir por ele? Perceba, estas perguntas devem ser feitas. Devem ser feitas com toda a frieza e com toda a cautela a você mesmo. Vamos ver. Estas são as grandes questões que a Epístola de João trata. Não somente essas, mas quase todas as epístolas do Novo Testamento, inclusive o livro do Apocalipse, escrito para consolar e fortalecer os irmãos da igreja primitiva e, consequentemente, os irmãos da igreja de todos os séculos vindouros. Tal epístola, redigida para pessoas perseguidas e debaixo de toda dificuldade que um mundo hostil poderia lhe proporcionar, foi enviada para capacitar aqueles irmãos a fim de superarem essas dificuldades, além de lhe dar uma visão geral da soberania do nosso Cristo sobre os séculos que viriam. Parece-me que esta era a visão da Epístola de João. Perceba. A Epístola de João é escrita para aqueles irmãos peregrinos que estavam em total hostilidade, o mundo hostil contra eles.
O mundo em uma total devassidão, hostilizando, pressionando, querendo destruir nossos irmãos. E o mundo nunca deixou de ser hostil à igreja verdadeira. Não se engane. Se o mundo bate palmas para você, não se engane com isso. É simplesmente porque você não é um servo de Deus. Se o mundo recebe bem a sua música, cantores, saiba, você nunca cantou para Deus. Você canta para eles. Porque no dia que for para a glória de Cristo, eles odeiam Cristo, então odiarão a sua música, odiarão a sua pregação, odiarão seus livros, odiarão você. Porque escrito está, o Senhor disse isso. O servo não é maior do que o Senhor. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Isto não é uma questão de você pensar que é uma possibilidade que eles vão te odiar, não. Jesus não disse isso com questões de possibilidades, ele disse isso com certezas. Com certeza, se eles me odiaram, se vocês seguirem o que eu estou dizendo e forem igual a mim, eles vão odiar você. É sine qua non. É uma questão que você não pode fugir disso. Perceba, por que o mundo se dá tão bem com a igreja? Por que o mundo se dá tão bem com você? Por que seus amigos são pessoas tão perversas? Pessoas tão hostis aos crentes, mas conseguem abraçar você? Você não deveria vir aqui me criticar. Você deveria criticar o pastor da sua igreja, que não prega a verdade e você está sendo enganado. Aí você acha que ele está com a verdade porque ele massageia o seu ego. É somente isso. Vamos ver, quando temos dificuldades no mundo, o que devemos fazer? Quando temos alguma dificuldade no mundo, o que devemos fazer? Irmãos, aqui está uma questão muito séria para a gente chegar a um acordo. Olha só. As pessoas são rápidas a responderem essa pergunta, pois afirmam que, em tempos de crise, devemos, em primeiro lugar, orarmos a Deus com todo fervor. Eu não quero ser polêmico, não é essa a minha intenção, tá? De forma alguma. Mas chama a atenção para alguns fatos. Olha, quando temos dificuldade, a primeira coisa que as pessoas dizem é: nós temos que orar com todo fervor, pastor. Firme, vamos orar. Ok. Jamais eu quero ser polêmico aqui, tá? Mas eu quero levantar alguns fatos aqui com você. Como um povo que não sabe o porquê de estar passando por uma situação adversa pode orar para Deus agir? Se você não sabe o porquê está passando isso, por que você oraria? Como você vai orar para Deus te tirar disso se você nem sabe como é que você entrou nisso? Se você não sabe o porquê está passando por essa situação adversa. Uma outra coisa. Como um povo que não conhece a Deus pode orar para esse Deus? Irmãos, o princípio da idolatria é adorar o que não se conhece, João 4. O princípio de toda idolatria é adorar aquilo que não se conhece. É provável que domingo, nessa nação, grande parte das igrejas evangélicas estão adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Como as pessoas orariam para um Deus que não conhece, que não sabe quem é? A pessoa, antes de orarem, deveriam pegar a sua Bíblia e estudarem exaustivamente o Novo Testamento, principalmente ele. E se certificarem de que entenderam o Evangelho. Antes de nós conduzirmos a pessoa à oração, nós deveríamos conduzir essa pessoa ao Evangelho. Fazer com que ela entenda o que é o Evangelho de fato. Para que ela não pense que oração é um pensamento positivo. Para que ela não venha aqui enganar-se e ficar se enganando outras pessoas, achando que pensamento positivo vai levar ela a algum lugar. Meus amados irmãos, as pessoas estão fazendo seminários de oração hoje em dia. É a oração no Salmo 91.
É oração no salmo disso, é oração no salmo daquilo, é oração da meia-noite, é oração das 3 da manhã, é oração disso, daquilo outro e tal. E aqui fica uma pergunta muito simples. Você conhece o Evangelho, por acaso? Quem me disse que oração é mantra? Oração não é um mantra, irmãos, que você fica repetindo toda hora a mesma coisa e acha que vai dar certo em algum dia na sua vida. Então, antes de orarmos, devemos conhecer o Evangelho, para não nos decepcionarmos com orações que vamos fazer. E sobre isso, eu cito nesse livro aqui, tá, o que eu estou lendo, sobre isso, Dr. Martin Lloyd-Jones diz: o Novo Testamento não nos diz de imediato vamos orar. Ele sempre afirma em primeiro lugar, vamos pensar, vamos entender a verdade, vamos nos apegar com firmeza à doutrina. A oração pode ser de fato inútil e vazia. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a oração e sobre como ela deve ser feita. Em certo sentido, a oração não é algo simples. Ela pode ser muito difícil. Às vezes a oração é uma desculpa para não pensar, uma desculpa para evitar o problema. Perceba uma coisa. Uma mulher tem um marido, vamos colocar nesse patamar aqui, tá? Nessa analogia aqui. Uma mulher tem um marido que é um agressor para ela. Lhe bate, vive humilhando, batendo, esculhambando, fazendo tudo isso. Esta mulher, para não tomar uma atitude de separação, ela vai se esconder atrás da oração. Isto quer dizer que ela não entendeu o Evangelho. Então perceba bem uma coisa. Ela deveria agir, porque ela sabe o que tem que fazer. Ela não deveria orar para Deus agir, quando ela sabe o que já tem que fazer. Então todo o seu sofrimento, ele é um sofrimento que ela está sofrendo achando que vai poder salvar o marido dela e vai terminar morrendo. Espancada, ou daqui a pouco o marido com muito ciúme lhe mata. E você vai continuar orando, vai tentar para se esconder, se escudar nas desculpas de não querer um divórcio, você se esconde atrás de oração. Isso não faz sentido. Uma moça vai noivar, sabe que o noivo é um bêbado, sabe que o noivo é alguém que não honra pai, não honra mãe, não honra compromissos, não honra nada disso. Ela não tem que orar, ela tem que acabar este noivado. E Deus não pode mudá-lo, pastor? Pode, mas se não mudou até agora, larga o trem. Porque, irmãos, há coisas que nós devemos fazer, porque senão vamos morrer orando e não vai acontecer. Porque a oração é vazia. Deus não vai responder isso. Isto eu ensino na nossa igreja toda hora. Toda hora eu ensino isso. Cuidado para você não estar orando sobre coisas que Deus já sabe, que você sabe o que tem que fazer. Ué. Vamos ver mais. Devemos tomar cuidado, pois se orarmos sem um conhecimento amplo do que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que estamos orando, na maior parte das vezes oraremos em vão. Isso porque tendemos a fazer do momento de oração um momento de muleta. Se estudarmos as Sagradas Letras, saberemos como agir diante do mundo. Irmãos, nós estamos orando. Nós estamos orando por coisas. Não estamos orando é nada, né? Na verdade, vamos colocar isso em um mundo cor-de-rosa, que você e eu fôssemos pessoas gigantes de oração, né? Vamos lá, vamos colocar assim. Mas vamos lá. Em momentos de crise, as pessoas vão orar sem saber o que está acontecendo. A Bíblia tem a resposta. Se nós não conhecermos a Escritura, a nossa oração será vã. Será uma oração vazia, não tem o que ver ali. Veja bem, tendemos a orar por libertação a Deus por alguma falha que entendemos que temos,
mas não colocamos as coisas em ordem. Isso é um grande exemplo de oração vazia. Perceba só uma coisa aqui que eu vou lhe dizer. Eu trabalho com aconselhamento, como todos vocês sabem. E de vez em quando chegam as pessoas para mim com problemas seríssimos de ordem sexual. E aí eu falo com eles, nós vamos ter que dificultar ao máximo. Você vai pecar, mas vamos dificultar o pecado. Vamos tirar metade das coisas de tecnologia que você tem, muitas coisas dela, e assim por diante. Aí a pessoa diz assim, mas sem o celular eu não posso ficar. Mas sem isso eu não posso, sem aquilo eu não posso. Gente, perceba, não adianta você orar por libertação de alguma coisa se o seu coração não foi liberto do pecado. Está dando para entender? Eu vou ser o mais claro que eu puder para você aqui. As pessoas dizem eu sou viciado em pornografia para dar um tom meio que de doença a isso. Estou falando com os crentes. Se você não é crente, eu não tenho nada a dizer a você sobre oração e nem sobre isso que eu vou te falar. Se você é um crente e está preso à pornografia, simples e claro como esse dia, é porque você não é crente. Só assim. Porque um coração onde há o fruto do Espírito, não existe a obra da carne. Gálatas 5. Porque o Espírito e a carne militam um contra o outro para que não façais o que quereis. Se sois guiado pelo Espírito, andai em Espírito. É o que Paulo diz em Gálatas 5. Porque a obra da carne é conhecida, quais são? Lê lá para você ver. Aquilo não é uma questão, irmãos, que eu tenho uma obra da carne e a outra não. Não. Se tu tem uma, tu tem todas. O fruto não é uma questão de que eu tenho amor, mas eu não tenho longanimidade. Não. É partícula, é o fruto. É como se fosse uma mexerica. É um fruto só que em gomos. A gente vai descascando e vai chupando os gomos dela. Aquilo lá, o fruto é um só. Ou tu tem, ou tu não tem nada. É como as bem-aventuranças, beatitude, bem-aventurados os pobres de espírito. Se tu não é pobre de espírito, aquelas outras ali tu não tem nenhuma, então esquece isso. A questão, gente, é que nós estamos com medo de dizer o óbvio às pessoas. Um coração perverso, cheio de orgias sexuais dentro da igreja, é simples a coisa, é porque você não é um filho de Deus, você é um filho do diabo. Qual a dificuldade que a gente tem de dizer isso, gente? Você não foi regenerado, filho. Você não foi regenerado, filho. É simples a matemática, olha os desejos do seu coração. Vê se tem algum ponto de regeneração aí, porque se tem regeneração, tem santidade. Se tem santidade, ele te puxa para a oração, ué. É muito complicado isso. E eu vou provar isso mais adiante, nos estudos que virão aqui, tá? Então tome muito cuidado, porque a oração vazia, você, eu queria tanto me libertar disso e daquilo outro, tal, e não sei o quê. Mas não é que você queira, é que você não simplesmente montou na muleta da oração e está achando que se Deus não fez, não é você que vai fazer, não é não? Veja bem, um homem pode passar a vida inteira orando para que Deus lhe arranque do poder da prostituição. Mas se ele não tomar a decisão de sair do prostíbulo, sua oração está vazia. É como aquela pessoa, Deus me tira da prostituição, Jesus, o Senhor tem que me tirar dessa prostituição, mas eu vivo dentro do prostíbulo. Isso é analogia, tá, gente? Como que Deus vai agir nisso? Eu sei, para sair da prostituição, o que eu tenho que fazer. Não é Deus, não, é eu tenho que fazer. Eu sei as posições que eu tenho que tomar. Eu oro a Deus e sei que se eu continuar ali, é inferno na certa. Então o que eu faço? Eu oro a Deus que me dê força, porque eu saio e oro a Deus que me dê força para que eu não volte. Este é o entendimento correto de oração. Mas nós tendemos a achar que Deus vai fazer, né? Senhor, o Senhor vai vir aqui, vai mandar um helicóptero aqui para me tirar.
de dentro desse negócio e aquele negócio todo. Calma, filho. Calma. Tem uma coisa que nós, calvinistas, deveríamos ensinar mais. Que a salvação é monegista. Ok. A santificação é sinergista. Tá? E no sinergismo da santificação, porque uma vez que eu estou ressuscitado em Cristo, sim, senhoras e senhores, a santificação é sinergista. Se Cristo me ressuscitou, o fruto disso é que o sinergismo vai aparecer, porque eu e Cristo vamos trabalhar junto para a santificação. Não é Cristo sozinho me fazendo um boneco de marionete que vai me trabalhar, não é assim. Nenhum calvinista sério do primeiro século ensinou isso. Aliás, nenhum calvinista sério durante a Reforma e os puritanos, ninguém ensinou isso, tá? Do século XVI por ali, ninguém ensinou esse negócio. Não tem calma aí. Vamos devagarzinho, quando andou com Santa de Barra. Tá? Se tu ainda fuma, tu ainda bebe, viciado em pornografia e está dizendo que é um eleito, um regenerado, pare por aqui mesmo. Já pode sair desse vídeo. Porque você não é crente, não tem nada aqui para você. Vá tratar de entender o evangelho, o que é isso. Vá tratar de pedir a Cristo isso. Porque... E tem um monte que eu vejo aí debatendo sobre teologia, sobre isso, aquilo, outro, viciadermo nas coisas, está preocupado com livre-arbítrio e predestinação. Vai te preocupar com a tua alma, rapaz. Precisamos aplicar, vamos ver mais aqui. Como isto deve ser feito? Vamos ver. Tendemos a fazer da oração petições ignorantes, já que se tivermos uma vida regular com as Escrituras, saberíamos que não precisaríamos orar por determinada situação. Deveríamos mudar o nosso modo de orar. Como deve ser feito? Devemos enfrentar a dificuldade e fazer o que deve ser feito. E, na sequência, praticar o que a Bíblia nos ordena fazer. Orar. Orar. Ou, em um ponto como este, deveríamos orar em primeiro plano para depois enfrentarmos a verdade. Entendermos a doutrina e aplicá-la. Veja, entenda o evangelho. E aí você vai entender por que está passando isso. E aí você ora. Fora disso não tem oração, é só misticismo. Irmãos, as orações hoje, a oração de quem não conhece a Escritura, tu vai ficar abismado agora. Principalmente quem vem de igreja que não estuda a Bíblia. A oração desse pessoal que não estuda a Bíblia é misticismo, não é oração a Deus. E se as pessoas estão falando língua estranha, dizendo que conhece o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e aquele negócio todo, sem conhecer a Escritura, é demônio. Tá? É demônio. Tem pra onde correr, não. Pode ficar tranquilo com isso aí. Foi o Dr. Martin Lloyd Jones que disse como o Espírito Santo virá sobre pessoas que não têm o conhecimento sobre ele. Por isso, quando chega uma pessoa perto de mim dizendo que foi batizada com o Espírito Santo, eu digo, fui batizado com o Espírito Santo, pastor, eu digo, quantas vezes você leu a Bíblia toda mesmo? Você entendeu mesmo o que é o Evangelho? Ah, não entendi ainda não. Eu digo, então é Satanás, é capeta, não tem pra onde correr isso aí não. Vou parar com isso. É demônio, irmão. Não tem pra onde correr. Não tem outro nome para dar. Nesse sentido, devemos considerar que se a primeira atitude de um cristão em qualquer situação fosse orar, então as epístolas do Novo Testamento, com todos os seus ensinamentos detalhados sobre nossa posição diante do mundo, teriam sido vãs. O ensino do Novo Testamento é justamente aqueles que diz: vocês devem ter certeza daquilo que são, para depois orarem. Ou seja, vocês devem saber o que estão fazendo quando orarem. Lembre-se que grandes homens oraram a Deus, sabendo por que estavam naquela situação. Você não pode se dirigir a Deus sem saber por que é que está passando isso. A Bíblia é seu guia. Entenda o Evangelho. É como os coaches da prosperidade que tem aí hoje. Que Deus te abençoe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não tem que fazer nada. Tem que entender o Evangelho. Porque
100% do que os coaches estão te prometendo, do que os pastores de prosperidade estão te prometendo, do que esse pessoal te promete, 100% daquilo a Bíblia não te prometeu. Então nunca vai se cumprir na tua vida, porque isso não é nem Mega Sena. Pode parar com isso. Se você acha que veio para a igreja para comprar um carro novo, para Deus te abençoar com a casa, esse negócio todo, nunca teve isso na Bíblia, não. Então pode parar de orar por aí mesmo. Já pode voltar lá para o seu mundinho que você vivia. Precisamos aplicar certos princípios nas nossas vidas. Vamos ver. Verdades centrais devem reger a nossa vida. E essas são as questões das quais João trata em sua primeira epístola. O apóstolo não tende a maquiar a realidade em que vivem os cristãos, tampouco encobrir os problemas ou inimizades e dificuldades. A Bíblia não se omite, irmãos, a Bíblia não se omite dos problemas. Ela sempre os enfrenta como eles de fato são, mesmo no seu pior estágio. É por isso que a psicologia para o cristão deve ser encarada como algo diabólico. Fazer uso dessa ciência é fazer um mau uso da Bíblia. Porque esta não se interessa simplesmente por aliviar uma situação, a psicologia. Ela tem força e poder. Aliás, a oração não se interessa simplesmente em aliviar uma situação. A psicologia alivia uma situação, a oração não. A oração não está interessada em aliviar a situação. Ela tem força e poder. Ela se preocupa com a coragem, mas em termos da sua própria verdade. Portanto, a Escritura olha para o mundo como o mundo está. A Bíblia vai fazer nós termos um olhar para o mundo como o mundo é, de fato. Só quando olharmos para os fatos e encararmos como eles são, de forma honesta e direta, aí entenderemos o que João e os outros apóstolos estão tentando ensinar sobre o remédio para este mundo caído. Sabemos quem somos. Primeiro ponto aqui, ó. Lembra? 1 de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos. Sabemos quem somos. João diz: sabemos que somos de Deus. Os cristãos não são pessoas que estão em um estado de incerteza. A própria definição de cristão no Novo Testamento são pessoas que sabem onde estão, o que são e o que têm. Nós devemos saber quem somos, o que somos e o que temos. Um cristão não pode, de nenhuma forma, ser alguém que vive no escuro, pensando como será o próximo capítulo da sua vida. Irmãos, como cristão, eu não posso estar pensando como será o amanhã. Como o mundo vai me ver amanhã? Como será as coisas amanhã para mim? Não, o cristão não vive no escuro. Nós não vivemos com revelamentos, como tem aí os pentecostais e neopentecostais e outras seitas paralelas a isso. Não é isso. Mas nós temos certeza do que somos. Nós temos certeza de amanhã. Tem um hino, tenho certeza, é da harpa cristã. Se tem outro usinário, deixa aqui o número dele que eu quero cantar na igreja ele também. E é um hino da harpa, que eu gosto muito da harpa cristã, da CPAD, que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. É esta certeza que o crente tem que ter. É que o amanhã para Deus, irmão, já aconteceu. Acabou. Lembra, o amanhã para Deus já foi. Para mim é que não. Então, se o amanhã para Deus, Deus já está lá e já foi, então eu tenho certeza que o meu amanhã está respaldado, seguro nas mãos de um soberano Deus que governa tudo e todos. Então sabemos quem somos. Um cristão não pode de nenhuma forma ser alguém que vive no escuro. Um cristão de fato não se surpreende com o mundo. Por que eu ficaria surpreso, irmãos, em ver no carnaval um carnavalesco puxando um Jesus na Sapucaí,
uma pessoa arrastando, colocando demônios para dançar o carnaval no Sapucaí. Por que eu ficaria surpreso com isso? Por que eu ficaria surpreso com o mundo lutando contra a família do jeito que luta? Por que eu ficaria surpreso do mundo apertando a igreja de todos os lados? Por que eu ficaria surpreso com juízes iníquos? Por que eu ficaria surpreso com tudo isso se eu leio a minha Bíblia e eu sei que o mundo é assim? Qual a surpresa disso? Sem dúvidas. Isto é ser cristão, sem dúvida. Nós não podemos duvidar. Nós não somos daqueles que duvidam. Isto é ser cristão. Homens e mulheres que têm certeza, embora exista algo que não esteja claro agora. João escreve para que esses cristãos não tenham nenhuma dúvida. Apesar de suas certezas, algumas coisas lhe deixam em dúvida. Mas João diz, tenham a única certeza de tudo, que se tiver em dúvida, vocês são de Deus. Começamos com a verdade de que cremos por meio da fé, apesar de ela ser atacada todos os dias, visto que somos confrontados e abalados por várias situações. Claro, irmãos, tem situações que nos abalam, tem situações que nos confrontam, tem situações que faz o barco balançar, porém devemos buscar repouso e alento nas páginas sagradas, pois grandes lições nos são dadas nesta e outras epístolas, para que possamos nos fortalecer e nos estabelecer. Existe alguma verdade que você e eu devemos saber. Os cristãos são homens e mulheres que deixam de ser pessoas que buscam e indagam. São homens e mulheres que deixam de duvidar. Um cristão são pessoas que não estão dispostos a indagarem, não estão dispostos a perguntarem por quê e para quê. Nós apenas cremos. Esta é a certeza de tudo. Ao buscarmos as páginas sagradas e conhecermos o Evangelho, consolidamos a nossa casa sobre a grande rocha que é Cristo. Nós não estamos muito afim de ficar por aí indagando onde e como você está. Uma outra pergunta. Toda a glória do Evangelho é fazer você conhecer o seu Criador, pois ele reivindica ser revelação de Deus, a qual nos é provida por aquela autoridade única e definitiva, e os cristãos devem saber de modo exato onde e como eles estão. Eles devem ser emancipados, libertos do reino da dúvida e das conclusões incertas. Isto posto, devemos nos apegar à verdade central desse texto e saber que sofremos repressões mundanas quando esta certeza estiver em nós, a fim de que ela seja abalada. Sobre o que devemos ter certeza? O que é ser um cristão? É aqui, gente, para terminar esse vídeo e não ficar muito longo. O que é ser um cristão? Devemos estar certo de nós mesmos se somos nomeados cristãos, pois somos nascidos de Deus e, embora pecadores, fomos justificados por Cristo. Por isso João diz, sabemos que somos de Deus. E o que esse verso significa? Nascemos de Deus, somos participantes da natureza divina. Nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Somos uma nova criação. Nesse sentido, é necessário esclarecer que o cristão não é aquele que está em uma igreja ou que tem o seu nome arrolado ao rol de membro dessa instituição. Um cristão tem DNA do Pai. Ele tem uma marca divina que vem de Deus para ele. Se somos de fato cristãos, somos totalmente diferentes daqueles que não são.
Não é o membro, irmãos, que está arrolado com o nomezinho, eu agora me batizei numa igreja reformada, eu me batizei numa igreja pentecostal, eu me batizei numa igreja presbiteriana. Sim, eu entendo que todo salvo está na igreja, eu não tenho dúvida disso. Mas nem todos que estão na igreja são salvos, porque o salvo tem o DNA de Deus, tem o DNA divino. Sabemos quem somos. Somos nascidos de Deus. Não temos mais a natureza de Adão. Não temos mais o DNA do primeiro Adão, temos o DNA do segundo Adão. Não temos mais como cabeça federal o primeiro Adão, temos como cabeça federal o segundo Adão, que está em Romanos 5, que é Cristo. Percebe isso? Mas sabemos mesmo que somos de Deus? Esta é uma pergunta de total relevância a esta altura. Sabemos com certeza que Deus realizou por nós. Sabemos algo da vida divina que está em nós. Temos consciência do novo homem em nosso interior, que é totalmente diferente do velho homem. Nós temos consciência disso. Nós temos consciência que se somos uma nova criatura, deveríamos ser totalmente diferente da velha criatura. Agora você pegue sua vida aí e veja se a sua vida hoje é diferente da velha criatura. Basta você observar isso de pertinho. Dá uma olhada aí e vê. Veja. Estamos cientes de que existe algo em nós que só pode ser explicado nos termos de Deus. Podemos algum dia afirmar com humildade que Paulo diz: pela graça sou o que sou, como está em 1 Coríntios 5,10. Nós podemos afirmar isso, o que Paulo diz. Pela graça sou o que sou. Ou seja, o que eu sou agora é o que a graça me transformou em ser. A palavra, irmão, é transformação. Vê se sua vida foi transformada aí. Antes de você orar, vê se você é mesmo isso aqui. Ora, isso é básico e fundamental. De acordo com esse ensino, os cristãos são aqueles que foram chamados para fora deste presente mundo maligno. Foram transladados do reino das trevas para o reino do amor de seu Filho. Não há dúvida nisso, pois isso é o que nos fazem cristãos. Os cristãos estão totalmente cientes de sua diferença entre o mundo que não crê e eles. Também na diferença que eles mesmos eram e de quem são agora. Como é que é isso aí? Como é a sua vida? Olha quem você era e olha quem é você agora. Você entende a necessidade de se entender o Evangelho? Porque sem o Evangelho você não vai entender nada disso. Você vai continuar um ímpio e querendo orar e querendo que Deus te ouça. E vai ser só um sincretismo religioso e nada além disso. Vamos mais adiante aqui, para a gente terminar. Esse vídeo está ficando bem grande. Estabelecendo distinções. João e todos os escritores sagrados estabelecem distinção entre a igreja e o mundo. A diferença absoluta entre cristãos e incrédulos. A verdade acerca do mundo, segundo este texto de João, é que o mundo todo está sob o poder do maligno. Está nas garras do diabo. Não importa o quanto tenha mudado com o passar do tempo, não importa os avanços científicos e tecnológicos, ele sempre esteve e sempre estará sob o controle do maligno e do pecado. Meus amados irmãos, não importa quantos anos passem, o mundo está sob o poder do diabo. Foi aqui que Satanás iludiu a igreja e fez com que acreditasse que, entre o século XX e o século XXI, estávamos tendo uma explosão do Evangelho. Mas o que vimos foi um show de pirotecnias e de uma pregação falsa a respeito de Deus e da cruz de Cristo, dos quais vieram grandes heresias que permeiam a igreja até a data de hoje. A igreja não passou mais a olhar o mundo como sendo do maligno e achou que poderia comer de tudo que foi posto em sua mesa. A igreja
conseguir olhar para o mundo e dizer, não é tão maligno assim, João está equivocado. Não acho que seja maligno desse jeito, não. Dá para a gente andar junto. De acordo com o Novo Testamento, o mundo sempre será de Satanás. E isso nunca irá mudar. Não devemos nos iludir com o mundo. Devemos ter um ponto de vista sobre ele. Um ponto de vista diferente do de todas as outras pessoas. Essa deve ser a visão primordial do cristão. Se não for, ele pode ser chamado de tudo, menos de cristão. Então, como devemos nos relacionar rápido, para que a gente terminar, com o mundo? Esta é a grande mensagem dessa epístola. João está dizendo que devemos reformar. João não está dizendo que devemos reformar o mundo. Não é isso que João está dizendo. Ou que devemos melhorá-lo. Por óbvio, isso é impossível. Por outro lado, ele também não está ordenando. Ele também nos. Por outro lado, ele também não nos é ordenado que devemos nos retirar do mundo ou virar as costas para ele. E que o que ele ensina é que os cristãos devem ter certeza do que eles são. Certeza absoluta de si mesmo, para que sobrevivam espiritualmente no mundo dominado pelo maligno. Eles devem manter seu posicionamento cristão. E só quando isso for possível, eles podem se dirigir ao mundo e interagir com ele. Um cristão só pode, irmãos, interagir com algum mundano quando ele tiver a plena certeza de quem ele é e de que ele está disposto a morrer pela sua fé. Fora disso, ele não deveria fazer muita coisa. O que os cristãos fazem a favor do mundo? Os cristãos restringem o mal tanto quanto podem, visto que lhe foi ensinado ser essa a vontade de Deus. Dessa forma, oram a ele para que o mundo alcance sua misericórdia. Entretanto, ao orarem, sabe que, devido à maldade do mundo e à soberania de Deus, o resultado pode ser a punição. Por isso, as suas orações não devem ser levianas, mas orações que se moldem à vontade soberana de Deus. Recordamo-nos do tempo em que Deus disse aos profetas Jeremias e Ezequiel: pare de orar por esse povo, pois se Daniel e Noé orassem por eles, a oração não seria atendida. Certa feita Deus disse isso para o profeta Ezequiel. Parem de orar por esse povo. Porque mesmo se Daniel voltasse aqui e Noé fosse orar por eles, eu não iria ouvir. Isso não significa que atualmente não oramos por este mundo. Isso quer dizer que oramos de maneira inteligente e intencional. Significa que oramos e observamos o plano final de Deus para o mundo. Que as nossas orações se sujeitem à sua vontade. Considere que um cristão não é mais um membro de um país. Ele agora é cidadão do reino dos céus. Então perceba, irmãos, esta aqui é a parte 1 de quando orar não é suficiente. Nós vamos voltar aqui na próxima quinta-feira para falarmos com você sobre oração, do ponto de vista de quando orar não faz sentido, quando orar não é suficiente, parte 2. Tá bom? E aí nós vamos voltar para Mateus capítulo 6. Mas, meus irmãos, a oração, para que haja uma oração inteligente, uma oração que glorifique a Cristo, nós temos que saber quem somos. E só saberemos quem somos através da Escritura. Se você quer levar para você, esse material aqui é um material muito interessante sobre tudo isso, tá? Que a gente está falando aqui sobre oração. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5. Essas que são exposições que eu preguei na nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz. São 2 livros lindos. Isso aqui também é outra exposição, que é o sermão, que é as 7 igrejas da Ásia Menor, juntamente com o livro da Débora, tá? Satanismo Global. Esse livro aqui está saindo essa semana, ele está sendo lançado agora essa semana. Tá? Então, se você pedir, já vai para você no próximo
Já vai para você aí. Pede, irmãos, todos eles aqui. Pede para saber as condições, nós parcelamos em cartão e assim por diante, tá? E como vocês sabem, eu vivo apenas nos meus livros. Não tenho salário de igreja, apesar de ser um pastor. Honro a Cristo na nossa igreja da forma melhor possível. Mas eu vivo disso aqui, nossos canais não são monetizados, então eu preciso da sua ajuda. Nos ajude em nome de Jesus e que Deus te abençoe e te guarde em nome do Filho de Deus.